sejam bem-vindos ao Resenha Podcast. Estamos na nossa segunda temporada e vamos hoje ter o privilégio de conversar com Pedro Botafogo. Pedro, muito obrigado por estar junto conosco aqui no Resenha Podcast. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Pedro, sempre eu faço essa pergunta para os meus convidados, que você sabe, eu sou angiologista e cirurgião vascular, sou presidente nacional da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a minha pergunta é, você sabe o que o angiologista e o cirurgião vascular fazem? Na minha limitada noção, eu sei que cuida dos vasos e das artérias do corpo, né? Exatamente isso. Ó, já gostamos, já começou, pessoal. Ele já está informado da parte vascular. O Pedro Botafogo é uma pessoa vinculada à educação. Sim. Né? Ele tem universidades, a universidade que ele atua é a Universidade UniFSP, que significa o quê, Pedro? Centro Universitário Sudoeste Paulista, que é a sede do campus sede em Avaré, certo. E nós temos um campus avançado no município de Itapetininga. Tá. E quais são os cursos da sua universidade? Olha, a gente tem medicina veterinária, nós temos odontologia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, psicologia, direito, engenharia civil, engenharia de produção. Temos 22 cursos. 22 cursos. Tem de medicina? Medicina, pelo que o MEC acabou de soltar a nota agora, o nosso curso de medicina, a previsão é de que a portaria saia ainda no final desse mês ou no máximo em julho. A secretária da SERES, Marta, está até no jornal Valor Econômico, que a nossa portaria deve sair mais tardar dentro do mês de julho agora. Uau, então você vai ter uma universidade de medicina também. Exatamente. Em que cidade vai ser? Em Avaré. Em Avaré. Em Avaré. Que é o centro principal é em Avaré? É a sede da universidade, o campus sede é em Avaré. Em Avaré. Quantas vagas vão ser, por exemplo, a medicina? Olha, pelo o edital, né? Porque o edital não, foi uma medicina judicializada, né? Sim. Desde a época do Temer. E o que acontece? Pela a normativa que foi feita recentemente, sim, para adequação do ADC do ministro Gilmar Mendes, eles vão nos dar 60 vagas para cursos novos. Certo. Só que eu acabei de saber da nota técnica do Ministério da Saúde, que enviou agora para o MEC há 2 semanas, que nós temos direito a 80 vagas. Agora, a previsão é que eles a portaria saia com 60, ou pode até a portaria sair com 80 vagas. Tá, então vai ser entre 60 e 80 vagas. Na Vale no que vocês chamam da região de saúde, de região federal, Vale do João Mirim. Vale do Jurumirim. Jurumirim. Deixa eu te perguntar, explica para os nossos médicos o que significa o ADC do Gilmar Mendes. Você falou isso, mas ninguém sabe o que é, dos mais médicos, né? Exatamente. Explica para eles o que é o ADC. O ADC é uma medida, né? Eu não sou advogado, né? Minha esposa é advogada. É o seguinte: algumas associações de mantenedores, no final de 2022, entraram com uma ação pedindo para cancelar ou obstruir os processos judiciais de medicina. Certo. Só que o ministro leu, acatou e tal, e disse, olha, realmente, a partir de agora, vamos fazer a modalidade de chamamento público. Certo. Mas as que já iniciaram, que passaram do processo documental
para cá, vai ser analisado e as que tiverem mesmo necessidade social na região e tiverem todos os pré-requisitos, toda a qualidade, vão ser contempladas, né? Então, o ADC modulou a como o Ministério da Educação teria que atuar para publicação, autorização desses cursos. Entendi. Então, até nosso processo com alguns já tinham feito todo o caminho no Conselho Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, os médicos avaliadores do INEP já foram lá, só que ele baixou aquela normativa que o jurídico do MEC tinha que acatar isso até para encaminhar para a SERES, que é a Secretaria de Regulação do MEC. Certo. E o que aconteceu? Essa modulação que o ministro fez se chama ADC 81, que foi votada, acho que terminou a votação mês passado. Foram 7 ministros a favor da modulação e 3 contra. A maioria foi a favor, então. A maioria foi a favor. E nessa faculdade nova, que será aberta nos próximos meses, né, sua, quem será já tem o coordenador da medicina? Já temos. Quem será? Já temos. Já pode falar? O coordenador pode falar. Quem será? Vai ser o doutor André Balbi, que foi superintendente da Unesp Botucatu. Do Botucatu. Então ele é ele que está organizando toda a parte. Já está organizado. Já está organizado. Ele é tido, né, até onde eu sei, tido como o maior nefrologista do Brasil. Certo. Né? Um grande professor disso. Ele está na Universidade de Botucatu ou já saiu da faculdade de Botucatu? Não, ele não é mais o superintendente do hospital do HC. Ele continua como professor de lá. Entendi. E a pessoa muito competente, que é a esposa dele, Daniela Balbi, será a coordenadora. Junto, né? Certo. Seria exatamente isso. Porque os dois têm a vida muito atribulada. Então, eles serão... Trabalhando em dupla. Em dupla, exatamente. Em dupla, para poder tocar tudo isso daqui. Exatamente. Até porque a doutora Daniela Balbi, ela tem muita experiência, ela já montou 4 projetos de muito sucesso, uma universidade pública, uma federal, e 3 privados, que funcionam muito bem. Isso é excelente. Uma outra coisa, como é que vai ser os hospitais? Você vai ter um hospital-escola, você vai arrendar um hospital? Como que vai ser o treinamento dos seus alunos de medicina? O nosso hospital-escola é a Santa Casa de Avaré. Ok. Tá? A Santa Casa de Avaré, ela tem excelência em administração. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Certo. Tá? Até cidades muito pequenas também têm Santas Casas. Eu não sei te dizer se são 200, 300 Santas Casas. Certo. Só que alguma coisa que eu tenho certeza que eu posso te falar, a Santa Casa de Avaré, ela é tida como uma das 2 melhores em gestão, se não a melhor em gestão do Brasil. Nossa. Tá? A gente tem lá um provedor fantástico, muito bom, um aposentado do Banco do Brasil, que é aliás, uma pessoa muito querida, não só na cidade como na região, faz um trabalho fantástico, né? E assim, é um orgulho, não só da cidade como da região, que eu só não posso dizer que é a mais, mas te dou certeza que está entre as 2 mais bem geridas do estado de São Paulo. Isso é ótimo, né? Eu queria te complementar, uma coisa que é importante, senão eu tenho medo de esquecer, é o seguinte: quando os médicos avaliadores do MEC foram lá fazer a avaliação, foram um médico, um homem e uma mulher. Eu só não lembro respectivamente do estado. Um era do Amapá e o outro era de Rondônia. Tá? Todos muito bem sucedidos, tá? Em final de carreira de universidades federais e muito bem sucedidos na área privada da medicina. Eles foram lá, ficaram encantados com a estrutura, e a coisa que mais me chamou a atenção é quando eles foram visitar a Santa Casa de Avaré. E aí eles passam a
entrevistar os médicos nos corredores. E eles perguntam assim: o que você acha de ter uma faculdade de medicina aqui? Um dos médicos, que a gente chama decano, os mais antigos lá, uma cena muito bonita, foi uma cena espontânea, né? O cara bota a mão na cabeça e fala assim: olha, vai ser a nossa salvação. Por quê? Hoje aqui, a gente tem, a maioria dos médicos são médicos muito experientes, são especialistas e tal, e o que a gente faz? Boa parte do nosso quadro faz triagem, faz coisas que o acadêmico de quinto, sexto ano faz. Poderiam fazer. Entendeu? E a gente fica colapsado aqui. Se nós tivéssemos os alunos de quinto e sexto ano aqui, fora até de outros anos, fazendo triagem, fazendo outros procedimentos que é da formação e que eles têm capacidade, os médicos aqui de 20, 30 anos de profissão estão fazendo. E na hora que eles deveriam atuar, que é na hora da especialidade, na hora da complexidade, ele fala, não falta médico, falta sim acadêmicos. E isso daí, exatamente. E o que ele falou, isso resolve a medicina de 21 municípios. A gente tem uma pressão enorme, só que a gente não tem. Ele falou, isso daqui vai ser a nossa salvação. Ele falou, graças a Deus que vai vir. E agora, outra posição que você deve estar escutando várias vezes isso, há uma crítica enorme pelo aumento do número de faculdades de medicina no Brasil. Sim, né? sim. Os dados que nós temos que o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de faculdades de medicina hoje. Sim. Só perde para a Índia. Mas a Índia tem uma população 7 vezes maior. Exato. Qual a sua visão, que é a visão agora assim, de você como o dono de uma universidade sobre este assunto? Olha, eu vou além. Eu vou falar como brasileiro, né? Eu tenho um bom plano de saúde, mas eu te falo que eu e meus familiares também usamos muitas vezes a emergência. Sim. Que tá, eu vou falar com bastante propriedade que hoje, principalmente hoje, nos últimos 5 anos, os hospitais particulares estão muito mais sobrecarregados que os hospitais públicos, tá? 2 vezes eu tive que ir no Hospital Sírio de Brasília, por uma apendicite e depois pela dengue. Fiquei 2, 3 horas esperando a minha emergência de apendicite. Foi tudo agora, um ano passado, retrasado, o outro, e virou risco. E eu falo para você com toda a propriedade, né? A minha mãe mora no Rio de Janeiro, no Leblon. O que acontece? O Miguel Couto hoje, no hospital municipal, é melhor do que a grande maioria dos hospitais de primeira linha do Brasil. Você é atendido com rapidez. Lá tem muito, que é um hospital escola Miguel Couto, tem acadêmicos de primeira linha, e lá tem um histórico de emergência, de baleados, de trauma, de tudo que você imaginar. Ali eu falo com muita... Eu vou te falar o seguinte, eu vou ser verdadeiro e vou falar o que pouca gente tem coragem. Hoje o Miguel Couto é melhor que o Copa estar em Copacabana, que é a mesma coisa que o Vila Nova estar e tal. Porque hoje em dia, esses hospitais caros, muito bons, eles precisam ter plano de saúde, todo mundo tem plano de saúde, é bom que tenha um plano de saúde. Só que hoje a gente tem uns hospitais particulares que estão mais eficientes. Eu te falo que, aonde eu sei, o Miguel Couto é muito mais eficiente que qualquer hospital no Rio de Janeiro, e o hospital de base em Brasília, hoje, é melhor do que qualquer hospital de primeira linha. Tá? Então, assim, qual é a diferença de São Paulo? São Paulo é muito bem gerido, porque as OSs que administram os hospitais aqui são OSs do Einstein, acho que do Sírio, da Beneficência Portuguesa, e fazem um trabalho de excelência no mesmo nível do hospital.
né? Isso. Se esse modelo for copiado, a gente tem a melhor saúde pública do mundo, né? Então, mas respondendo a sua pergunta sobre novas escolas de medicina, o que a gente viu? A gente está em 2024. O que a gente tem visto nos últimos 30 anos? Tá? Médicos bolivianos, médicos... Eu sei de muitos casos de médicos bolivianos, médicos da América Latina, cubanos, são bons médicos, mas é o seguinte, a medicina nesse lugar está muito defasada, né? Eu tive em Cuba, é muito precário, você não tem uma ressonância, eu torci o pé lá e o raio-x horroroso, né? E o turista, os médicos eles têm uma defasagem na formação. E aí, como aqui tinha um colapso de falta de médicos, zero programas de mais médicos, foi bom, médico da família, mas se você for ver, não desmerecendo os médicos, sim, o atendimento era um atendimento de um acadêmico muito simples, sabe? É uma discrepância. Os nossos médicos são os melhores médicos do mundo. Nós temos as melhores escolas de medicina, né? Então, não é problema ter mais médicos. O que a gente tem que ter é residência médica, especialização, né? A gente pode ter vários. O mercado ele se corrige. Se tiver muitos médicos aqui, por exemplo, na Inglaterra hoje, em Londres, é onde tem mais médicos por pessoa metro quadrado. Hoje em dia, a hora do médico lá é 18 libras. É mais baixo do que uma pessoa que faz limpeza geral em Londres, que ganha 20 libras. Aí você vai perguntar, aqui vai diminuir o valor? Não, a gente vai exportar médicos. O doutor Pitangui era um acadêmico com um incêndio que teve lá no Rio. Isso. Ele foi lá e aprendeu, que se aprende na prática, né? E ele se transformou na unanimidade. A residência na clínica Sorocaba, até onde ele estava vivo, era do mundo todo. Eu tinha amigos suíços de todos os países. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem, às vezes, um complexo de inferioridade que é ruim de um país como o Brasil, às vezes o mestre também, que faz com que a gente não tenha valorizar que a nossa formação se não me engano, é melhor. Entendeu? A gente não se tiver excedente, a gente vai exportar. O mercado leva e paga, vai para Abu Dhabi, vai ganhar muito dinheiro. Então não existe problema de excesso de escolas. O que acontece é o seguinte: o que acontece é que no Brasil existiu e está existindo uma coisa que é fundos de investimento. Por exemplo, o Fundo Soberano do Governo de Singapura, né? Que é um fundo do governo, Singapura, um país riquíssimo, entrou aqui, comprou a Redditor, né? Comprou uma série, comprou um grupo grande de faculdade aqui, e eles, como a AFIA também, que é um grupo de capital alemão. E quem que é o dono do Brasil da AFIA? Até para os nossos convidados saber. Quem que é o brasileiro que é dono da AFIA? Assim, oficialmente é um fundo alemão de investimentos. Certo. Que nada mais é que a professora Beth Guedes, que é irmã do nosso ex-ministro da Economia. Qual é o nome do ministro? Do ministro Paulo Guedes, que é um excelente economista, excelente acadêmico, mas como o fundo de pensão, que é o investidor que é o Grupo Ânima, que tem a Anguera, tem o quê. Quem que é o dono brasileiro desse grupo? Não existe. Não existe. É o fundo de investimento americano que paga as pensões dos aposentados nos Estados Unidos. Qual é o maior centro universitário do Brasil? O maior conglomerado? Qual é? É a AFIA? Que é o maior conglomerado? O único fundo de investimento totalmente brasileiro é o Grupo Ser Educacional. E quantas universidades eles têm? Olha, para mim, eu sei que, eu vou te falar, a AFIA eu sei que tem 39 universidades. A AFIA 39.
o grupo que você me perguntou foi qual o... Não, qual o maior do Brasil? Qual o seu nome? Qual o maior grupo Depende- universitário do Brasil? Depende do que você falar. Se você falar em vagas de medicina, Vaga de medicina, é por o exemplo. grupo AFIA. É o AFA que tem maior número de vagas. Vocês têm esse número de quantas vagas eles têm? Não. Olha, eu não posso te dar precisamente, tá? Mas eu acredito que eles têm ou próximo de 2.000 ou próximo de 3.000 vagas. 3.000 vagas. E qual é o número em relação ao maior grupo de universidades? Já não é o número de vagas. Ele tem maior. Você sabe? Ó, Tem qual é o grupo que tem o maior número de eu acredito que universidades? seja o grupo Cogna, que era o antigo, o nome anterior era Croton. Certo. Que todos esses têm ações na Bolsa de Valores do Brasil e muitos desses têm ações fora em Nova York. E esse do brasileiro, quem seria o brasileiro que começou esse projeto da Cogna, por exemplo? O da Cogna, eu não sei te dizer o brasileiro que começou, mas ele tem várias faculdades que foram familiares, foram compradas por eles. Ele é um fundo de pensão de capital americano. Certo. Tá? Tem muito investimento externo aqui. A maioria é investimento externo. Olha... Você falou AF é investimento externo. Alemão. Este também é investimento americano. Cogna, né? Cogna. E Anima também. O Cruzeiro do Sul é de Singapura. Então, tudo fora, né? Exatamente. Então, todos na mão deles. Mas tem que ter algum brasileiro ou não? Não obrigatoriamente você precisa ter. Não precisa ter um até brasileiro. Você tem por exemplo, você tem um executivo muito bom na Cogna, que é o Galdino, eu esqueci o primeiro nome dele. Um gestor muito bom, que, se eu não me engano, ele já teve sua mantenedora, ele entende de educação. Tá? Esse é o presidente principal. E deixa eu te perguntar também alguma coisa. Já existem alguns projetos de lei que estão encaminhando em relação à prova de proficiência no final da faculdade. Então, todo mundo que se forma terá que... Igual a OAB, sabe como é? Você, quando acaba a faculdade, faz uma prova de proficiência para ver se ele pode ser médico. Tem projetos de lei, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isto faz sentido, não faz sentido? O que você acha? Faz sentido, eu acho isso excelente. Porque, olha só, de um lado, a gente tem as instituições de ensino, que são instituições de ensino familiares, né? Certo. Que você bota o nome da sua família. E a família trabalha ali. E quando você coloca o seu nome, eu vou fazer uma comparação com o Clotroagro, né? Que é um grande chefe. Ele bota o nome e o sobrenome dele ali. Ele duvido que ele não vai fazer um produto com o nome dele. E é isso que nós temos a associação, a MIES, a Associação dos Mantenedores Independentes dos Institutos de Ensino, todas compostas por famílias. Você tem uma família muito boa em Rondônia, né, do Aparício Carvalho, você tem uma família do Mozo Rodrigues, lá no Ceará, você tem a família do Damião, que é da Paraíba, mas toca o negócio dele na Bahia. Você tem a nossa, que é o sobrenome da minha esposa, Haddad de Ensino. Então, quando você coloca o seu nome, é diferente, né? E você está lá. Eu posso falar de uma outra instituição muito importante, que é a Unisanta de Santos, que é da família Teixeira, onde toda a família está lá tocando. É diferente do que você fazer um grupo, um conglomerado, que é um McDonald's. Um econômico, né? Que você bota lá o executivo. O executivo está preocupado com o bônus dele, não está preocupado com a qualidade do ensino. E por isso que você acha que vale a pena fazer essa prova, porque vai diferenciar, né? E a gente vai ver quem é quem. É isso aí, né? É legal saber isso. Exatamente, porque esses grupos, desses grandes conglomerados que tem fundos de investimentos de governo
e é que é pulverizado, que não, assim, eles até, não posso dizer, mas eu não vejo tanto comprometimento, porque a gente sabe, a gente vive nesse meio, por exemplo, um desses grupos econômicos aí, no meio da pandemia, já tem uns 3, 4 anos, eles tiraram a cadeira de anatomia do curso de veterinária. Como é que você pode tirar a cadeira de anatomia do curso de veterinária? E detalhe, esse curso de veterinária, esse grupo, tem de 30% a 40% aula EAD. Como é que você pode formar? E eles botam um preço absurdo, sabe? E outra coisa, a maioria desses, não estou dizendo todos, mas mais do que a metade desses fundos de investimentos, eles trabalham fortemente no lobby para fazer 30%, 40%, 50% até os cursos de saúde EAD. Como é que você vai poder ter uma pessoa que faz enfermagem, né, que é importantíssimo, com aula EAD? Como? Um fisioterapeuta aula EAD? Até eles, tirando um pouco da saúde, eles brigaram agora para fazer direito EAD. Como é que é? Uma das coisas mais importantes é aqui, ó, o nosso contato pessoal, olho no olho. O médico conhece muito, não só da prática, mas o contato com o paciente, com a família do paciente. Como você produzir uma coisa em série? Acabar a coisa presencial, né? Eles querem diminuir custo, obviamente, com isso, né? E eles têm a rentabilidade altíssima. Exatamente. Né? Altíssima. Olha, pessoal, vocês devem ter assistido essa entrevista, não assistam, porque nesse podcast o Pedro, ele detalha a visão do dono de uma universidade sobre os cursos de medicina. Vocês estavam vendo ele comentando aqui que muitos dos cursos são, na verdade, são em fundos de investimentos internacionais e tem também os cursos familiares. E isto, para que todos os médicos tenham essa noção em que o Brasil ele está ciente das necessidades dos médicos, ele está ciente da lei, inclusive, para fazer essa prova de proficiência no final, e você está vendo como dono da universidade concorda, acha absolutamente coerente isto. Como ele falou rapidamente sobre o Revalida, né? Que você falou, médicos de Cuba, da Bolívia, mantém o Revalida, isso é muito importante. Mesmo assim, ele fala que há uma discrepância, não é isso, Pedro? A discrepância entre o médico formado no Brasil e o médico formado fora. Por isso que o Revalida, que eu quero dizer, é muito importante. Essa entrevista foi fenomenal. Foram várias informações que nós recebemos. Eu tenho certeza que você não sabia aí, que o Pedro, como dono de uma universidade, passou para nós. Pedro, nós poderíamos ficar conversando aqui 2 dias, porque o assunto é instigante. Muito obrigado pela sua presença e com certeza teremos outras conversas aqui para informar para os nossos associados da SBCB. Um grande abraço, Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom.